Ai, meu Deus. Ficou ótimo! Calateia. Por que eu falo cataleia? A dislexia. Calateia. Calateia. Isso vai entrar, hein? Ok? Essa é uma das plantas mais instagramáveis do momento. Isso é fácil de entender. Olha o padrão dessa folhagem. Oi, meu nome é Laís Veludo, bióloga paisagista. E hoje nós vamos falar das marantas. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo se você achar interessante. As marantas fazem parte de uma família botânica chamada Marantaceae. Essa família possui mais de 500 espécies e elas são todas de regiões tropicais. A família ficou bastante conhecida no mundo do paisagismo por causa de um gênero, o gênero Calatheia. E hoje eu trouxe duas espécies para a gente se familiarizar mais. A Calatheia Stromanthe triostar, também conhecida como Maranta tricolor, e Calatheia zebrinha, também conhecido como Calatheia zebra. Essas plantas, elas são muito bem vistas no paisagismo de interior ou decoração de casa por causa desse padrão de coloração que ela tem. Todas elas são muito vivas, possuem cores extraordinárias. E a gente pode perceber, são plantas do mesmo gênero, que na evolução são bem próximas, na evolução biológica, mas que têm padrões totalmente diferentes. E isso é uma constante nesse gênero. A gente tem, por exemplo, a Calatheia Stromanthe ou Maranta tricolor, nessa uma folhagem mais alongada, mais em formato de espada, que a gente chama no paisagismo. E o que é mais interessante é a coloração dela no fundo, essa coloração meio arroxeada, vinho. E isso é muito interessante porque essa é uma planta de mata. E por que ela é dessa cor? Porque em regiões de mata a luz não entra. Ela é uma folhagem que fica no fundo da mata, né? E a intensidade luminosa que chega no fundo da mata é muito pequena. Então, evolutivamente, várias plantas desenvolvem essa coloração para ampliar o grid de ondulação de luz que ela capta. Ou seja, essa planta faz mais com menos. Ela consegue fazer uma fotossíntese mais, como que eu posso dizer, mais eficiente com menos intensidade de luz. Isso acontece também quando a gente percebe essa coloração mais escura nas folhas. Isso significa que aqui tem uma quantidade de clorofila maior. Então a planta, de novo, vai conseguir captar com menor intensidade de luz, mas vai conseguir fazer um processo fotossintético suficiente para que ela sobreviva. Isso é muito interessante das marantas, porque esse padrão de coloração, apesar de enfeitar muito a nossa casa, tem uma função biológica e ecológica muito importante. Então, como que a gente pode usar essa informação ecológica dentro da nossa casa? Essa é uma planta que tolera sombra. Meia sombra eu não recomendaria, porque meia sombra ela é diferente dependendo do lugar que você mora. No paisagismo, o que a gente entende de meia sombra é o sol das 8 da manhã às 10h30 da manhã. Só que o sol varia, o sol do Equador é diferente do sol do sul do Brasil. Isso vai muito bem para as regiões cada vez mais temperadas, mas se você mora no norte, no nordeste ou até mesmo no centro-oeste, até esse sol não é bom para maranta. Então, se você for escolher um local para colocar a sua planta, escolha um local iluminado, como esse que está aqui. Ele está iluminado, mas não bate sol de jeito nenhum. Isso é considerado sombra no paisagismo. Não é escuridão total, não é caverna, não é um quarto escuro fechado, porque toda planta precisa de sol para fazer fotossíntese. Essa precisa de menos, mas ainda assim precisa. Então, uma forma de você perceber se a sua planta está no local certo, recebendo a quantidade de luz necessária, você tem que reparar o seguinte: quando ela começa a receber muita luz, a folha dela vai ficando queimada e mais opaca.
Se ela começar a ficar mais opaca, é porque de repente ela está recebendo uma quantidade de luz acima do que ela necessita para se manter bem. E no paisagismo, ela pode ser usada assim, em entradas de casa, quando você, se não bater muito sol, ou como forração debaixo de árvores que tenham a copa densa, por exemplo, debaixo de um chorão, debaixo de debaixo de um jambeiro, por exemplo, se você quiser fazer uma forração, porque a gente sabe que debaixo dessas árvores não nasce grama, então é uma excelente opção, porque a luz que vai chegar no fundo é muito filtrada e é dessa que ela gosta. Vai estar imitando a ecologia dentro da sua casa. Em relação a essa planta dentro de apartamento, a melhor coisa a se fazer é colocar dentro de um vaso. Como essa não é uma planta que tem um porte muito grande, você pode colocar em vasos pequenos, assim, à medida que ela for crescendo você pode trocar. Mas ela não cresce muito. Essa, por exemplo, chega a 60 centímetros de altura e essa cresce um pouco mais, chega até 90 centímetros de altura. Mas elas não são plantas agressivas, então não precisa de um pote muito grande. Bom, em relação ao solo, essa planta precisa de solo bastante úmido. A gente já falou em alguns vídeos atrás sobre a begônia, que ela resistia um pouquinho mais à seca, apesar de também ser planta de mata. Se vocês quiserem ver, vou deixar o card aqui em cima para vocês verem o vídeo que eu fiz sobre as begônias. Mas no caso dessa planta, ela não tolera um pouquinho mais de seca, mas ela tolera um pouquinho mais de água. Então, é sempre deixar o solo muito úmido, mas não encharcado. De novo, o solo encharcado é aquele que escorre a água. Isso aí, planta nenhuma, a não ser planta de pântano, mas em geral planta nenhuma gosta disso, porque isso apodrece a raiz e a raiz não consegue respirar. Mas no caso, se você quiser manter a umidade das suas marantas, isso aqui é uma excelente opção. Colocar casca de pinos ou colocar um condicionador de solo em cima, que é uma terra preparada para ficar no topo, isso mantém a umidade do seu solo. E usar potes de cerâmica ou potes de plástico, porque essa tinta não possibilita com que a água evapore por ela, então a água fica retida dentro do pote. Então é uma opção, se você não quiser molhar sua maranta todos os dias, porque você não tem tempo ou de repente porque você esquece, esse tipo de pote é bom para elas, ou um pote de plástico, porque a água vai se manter mais quietinha lá dentro e só vai evaporar por causa da necessidade da planta. E mais uma coisa que essa planta gosta bastante é de umidade nas folhas, então você pode borrifar. Mas eu sempre falo, quando você for borrifar a água na sua planta, evite borrifar de noite. Borrife de manhã, no meio da tarde, porque a planta vai ter tempo de evaporar o excesso de água. Porque em muitos locais, temperaturas baixas com grande umidade pode desenvolver doenças nas plantas. Então evite. Se for para você borrifar água na sua planta, borrife de manhã, justamente para não criar aquele melado que depois pode dar bactérias e fungos. Em relação ao crescimento dessas plantas, elas são plantas de crescimento relativamente lento. Algumas são um pouco mais vigorosas, como essa maranta zebra. O que acontece é que, como ela é uma planta muito delicada, pode ser que ela quebre muito facilmente. Então, às vezes você tem a impressão de que ela não enche muito fácil, porque acontece isso aqui com muita frequência. Se você coloca a sua planta num local um pouquinho diferente do que ela gosta, é muito fácil as pontas queimarem e as folhas perderem a água, né? Em relação ao solo, elas precisam de muitos nutrientes. É uma planta que exige muita água, que exige muita sombra e exige muitos nutrientes. Então, enriqueça o seu solo com humus de minhoca quando for plantar. E se você quiser fazer uma fertilização, ela aceita bem fertilização para folhagem a cada 15 dias. Ela vai responder melhor, as folhas vão ficar maiores, mais verdes ou mais vermelhas, mais vibrantes. Em relação à poda da sua planta, tem que tomar muito cuidado. Não raras vezes eu vejo pessoas que quando não estão satisfeitas com a folha, ou porque a folha está começando a ficar velha, ou porque ela já está queimadinha, quer cortar a folha para que não fique feio no vaso, as pessoas cortam aqui assim em cima e deixam o caule todo ainda
grudado na planta. Só que isso não é o certo a se fazer, porque desse caule não vai nascer outra folha. É um caule por folha. Então, quando você for podar a sua planta, você tem que podar aqui embaixo e tirar a folha toda, a folha com o pecíolo todo, porque desse pecíolo não vai surgir outra folha, tá bom? Importante ressaltar, como eu já disse em outros vídeos, que é importante você tirar as folhas que estão morrendo. Não fica com dó porque você acha que você está maltratando a sua planta, não. Tirar folhas que estão morrendo, que já estão secas, na verdade é como tirar a ponta do seu cabelo. Em relação à planta, ela vai conseguir levar nutrientes para as plantas jovens, por exemplo, como essa que está nascendo, as plantas menorzinhas. Então, é uma coisa boa podar a sua planta, é uma coisa boa tirar as folhas que estão morrendo. Isso não é causar mal para sua planta, então não fique com dó. Mas se você não quiser, a planta é sua, você faz o que você quiser. Mas se quiser tirar, é assim, vai lá no fundo e corta a folha com o pecíolo todinho. Uma coisa interessante, tem duas coisas interessantes dessa planta. Em geral, quando a folha é nova, ela fica enroladinha assim, ela tem um verde mais claro. E no caso dessa aqui, ela fica um rosinha mais claro, mas ela nasce enroladinha assim também. E uma curiosidade sobre as marantas é que elas também são chamadas de plantas rezadeiras. De noite elas se fecham um pouquinho, né, por causa da temperatura que diminui. E no frio também, na época de inverno, elas levantam as folhas e ficam um pouquinho mais para cima, assim, como uma forma mesmo de se aquecer e não perder, apesar de linda. De um modo geral, essas são plantas que exigem um pouquinho mais de cuidado. Não é igual uma begônia, como a gente falou, que é uma planta mais rústica, não. Essa precisa de mais atenção, precisa de uma rega constante, precisa de muita nutrição. Então, se você tem tempo de cuidar de plantas e gosta, é uma boa planta para você ter. Se você é daquelas pessoas que passa o dia fora de casa, que não tem muito tempo, de repente você pode optar por outras plantas que não exijam tanto cuidado, porque essas aqui exigem, porque não tem nada pior do que a gente comprar uma planta linda, chegar em casa e ela tá desfalecendo porque a gente não tem tempo de cuidar. Mas de um modo geral ela é uma planta muito linda de se ter, é uma planta muito gostosa de se cuidar, e então eu recomendo, se você quiser ter uma planta para embelezar a sua casa, qualquer maranta tá na lista. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Toda semana conteúdo gratuito para você. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau!